E sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg, Amá, das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros e 700 cavaleiros, e 20.000 homens de pé, e Davi já retou a todos os cavalos do carro, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria e de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que haviam com os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Hamat, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer, e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Da Síria e de Moabe, os filhos de Amon, os filisteus, e de Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filhos de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições Edom. Em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronistas. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaía, filho de Jeoiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram ministros. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado à casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, e de Lo-debar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou ele e disse: quem é teu servo para teres olhado como um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertence a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim fará teu servo.
Então, quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanaum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de benevolência com Hanaum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi a seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor, Hanaum: Porventura honra Davi a teu pai, aos teus olhos, porque enviou consoladores. Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade e para espiá-la e para transformá-la? Então tomou Hanaum, os servos de Davi, e desraspou a metade da barba, e descortou metade das vestes, até as nádegas, e os despiu. Quando isso foi informado a Davi, enviou eles mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinha feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e todos os exércitos dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maacá estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E os restantes do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei te socorrer-te. Esforça-te, pois, esforcemos-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou a Joabe e o povo que estava com eles a peleja contra os sírios, e fugiram de diante deles. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai. E entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios, que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E mandou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Relã. E Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informando Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios os homens de 700 carros, 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel, e o serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. E aconteceu que, tendo descorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. Desculpa. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à sua vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Bet-Sebá, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio a ele e se deitou com ele, pois já estava purificada a sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida.
Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias aceitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe a pôr mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja. E sucedeu que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que havia um de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de um mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vós chegastes ao muro? Então dirás também: morreu teu servo Urias o Heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer. Então, e disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos teus servos do rei, e também morreu o teu servo Urias o Heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça ou tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isto, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco mais, te acrescentaria tais e tais coisas.
Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira o que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu e mudou de roupas. Entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, tu te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e orei, porque dizia: quem sabe, se Deus se compadecerá de mim, e viverá a criança. Porém agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? E eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Gedidias, por amor ao Senhor. Ora pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo acerca da cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se clame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nelas pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito, muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, e pôs as serras, e as talhadeiras de ferro, e os machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos. E assim fez todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo para Jerusalém.